Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu irei falar sobre um livro muito bom, um livro que edifica, um livro que ensina, abre a nossa visão, o mundo cristão, o mundo espiritual e até a nossa própria vida. Hoje quero falar do livro de Gênesis, o princípio de tudo. A formação do mundo, a qual o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, o primeiro livro do Pentateuco, na lei da Torá, o primeiro livro chamado Gênesis. E a Bíblia diz assim, no capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e havia escuridão, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou Deus noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja águas em um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas debaixo desse limite das águas que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã, e esse foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. E Deus outorgou o nome de terra, e a parte seca e a massa das águas que se havia ajuntado ele chamou de mares, e observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam semente conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo as suas espécies, árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Olha o que ele fez. E declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia, e sirva eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de
iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Olha o que ele fez. Disse também Deus: fervilhem as águas em um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima de toda a terra, sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com as suas muitas espécies, e todas as aves, também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os mais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo as suas espécies, e os rebanhos domésticos conforme as suas espécies, répteis e todos os animais de seres vivos, cada qual com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e eles dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e de todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres vivos que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. E houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Viu aí, meus irmãos, né? Em 6 dias, olha o que o nosso Senhor, né? O Senhor nosso Deus, Ele fez, né? Ele criou a terra
né, para que eu e você possamos habitar nela, né, viver nela. Em 6 dias, o Deus Todo-Poderoso, o dono do universo, ele fez a terra, né? Não tinha nada, era sem forma e vazia a terra, né? Só eram rochas, mas também havia água na face do abismo, né? E Deus ali, ele começou a fazer a sua obra, e ele disse: haja luz, e houve luz. E ali Deus começou a criar a terra. Ele começou a fazer a sua obra, né? E hoje temos esse mundo maravilhoso a qual eu e você habitamos. Isso tudo foi criação das mãos do nosso Deus, né? Ele fez os animais, fez as árvores, fez os vegetais, fez todo tipo de planta, todo tipo de fruta. Tem fruta aí que eu nem conheço o nome, tem fruta aí que você nunca provou. São tantas coisas, tanta coisa que tem por aí que a gente nem conhece, mas foi tudo obra da mão do nosso Deus, né? E mais para frente estarei lendo o capítulo 2, né? Mas deixa para outro dia, né? Isso aí, só queria estar falando agora do capítulo 1 mesmo, né? A qual Moisés escreve esse livro magnífico, esse livro maravilhoso, né? Chamado Gênesis, que é o princípio, né? É a fundação do mundo, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, né? Ele não fez uma coisa só não, gente. Ele criou o céu e criou a terra, né? Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Então, olha aí as maravilhas que Deus tem feito, né? Muitas das vezes você acha que nada vai acontecer na tua vida. Muitas das vezes você, nada está dando certo, eu não sei o que caminho andar, não sei que rumo andar, né? As coisas estão paradas na minha vida. Olha para o céu, olha para esse céu maravilhoso, olha para essa terra maravilhosa a qual você habita. Olha o que Deus fez. Olha a criação do nosso Deus. Tu acha que Ele não vai te ajudar? Tu acha que Ele não vai te salvar? Deus, Ele quer fazer coisas sobrenaturais na sua vida. É só você deixar, é só você confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você vai ver as coisas maravilhosas que o Senhor Deus, Ele tem preparado para você, ainda nessa terra, ainda nesse mundo onde nós habitamos. Você vai ver o que o seu Deus tem preparado para a sua vida, tá? Fica com essa palavra, fica com esse estudo aí, guarda o teu coração,